Aí esses caras me contrataram lá para fazer o Teatro Recreio. E todo dia tinha um cara que assistia a peça. E eu ficava olhando aí, eu perguntei, por que... Será que ele tem alguma namorada? Porque, na minha peça tinha, acho que 60 mulheres. Era mulher que entrava de biquíni, mas que entrava sem nada e tal. Teatro e revista, né? Aí o cara falou, não, esse é um dos diretores lá da Tupi. Eu falei, mas ele está todo dia aqui e tal. Um dia eu vou saindo e ele está lá fora me esperando. Ô, Dedé, eu queria falar com você. Eu falei, seu Arnaud, né? Sabe meu nome? Sei, todo mundo aí sabe que você é o Arnaud da Tupi. Tá, pois é, eu queria te fazer um convite aí. Eu falei, para quê? Eu vou te explicar. Nós temos um rapaz aí que veio do Ceará. O nome dele é Antônio Renato Aragão. Ele veio do Ceará e ele está até com a família e tal, mas ele não funcionou bem. Ele veio lá do Ceará. Eu acho que o padrinho dele era um dos... não é dono, como é que chama esses caras? É tudo sócio. Um dos donos, né? Não sei, tudo sócio. Cotista, não. Sim, sei lá, uma coisa assim. Acionista. Acionista. Isso. Pô, tu não erra um, né, cara? Ele era um dos acionistas e pediu para trazer ele para cá. Aí o Arnaud falou, fui conversar com ele, o Arnaud já escrevia para o Chico Anísio. O Arnaud era uma capacidade única, assim. Ele falou, eu fui falar com ele, Dedé, e ele falou o seguinte, ele está muito acostumado a trabalhar com um cara do lado dele. E ele não está se adaptando muito sozinho. Eu falei, posso ver esse cara trabalhar? Ele falou, pode. Quando ele trabalha tal dia, eu vou lá. Mas não fala nada. Eu fui lá, era tudo com auditório, era ao vivo, essas porra. E eu fui lá e vi. Falei, Arnaud, esse cara não é ruim não, cara. Ele está fazendo coisa errada. Como coisa errada? Botaram o cara para dançar, cantar. Não é a praia dele, não. Eu estou te dizendo com um olhar de palhaço de circo. Mas ele é engraçado, cara. Ele tem uns trejeitos, umas coisas muito engraçadas. Ele falou, o negócio é o seguinte, quero ver se você topa fazer uma dupla com ele. Eu falei, eu não queria fazer mais televisão e tal. Ele falou, eu falei, leva ele na minha casa. Levou ele na minha casa. Eu morava ali em Ipanema na época. E ele chegou lá, me apresentou. Eu falei, muito prazer, Dedé. Ele falou, muito prazer, Didi. Pronto, ferrou. Ele já era Didi. Ele já era Didi no Ceará. Caralho. Desde pequeno no Ceará ele já era o Didi. Aí a gente deu risada com essa situação. E ele te trouxe os textos aqui. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Aí peguei o texto. Falei, cara, quem escreve isso aqui? Ele falou, eu. Eu falei, você que escreve isso? Cara, se um dia você conseguir fazer o que você escreve, falei, você vai ser o maior comediante do Brasil. E ele falou, tu tá de sacanagem. Então, eu tô falando sério. Ele era bem nordestino, bem com uns taquezão mesmo. E aí, Arnaud, vamos embora, vamos fazer junto. Eu falei, mas eu queria escrever junto com você e tal. Aí eu ia lá com ele e falava, rapaz, esse texto aqui é muito bom, mas é muito parado. Que eles ainda estavam usando humor de rádio. Os artistas chegavam e ficavam em cena parado no humor de rádio. Uhum. Falei, aqui, a gente pode dar um tapa na cara, o cara cai. Mas como eu fazer isso? Deixa comigo, isso é comigo. Aí explicava, falei, assim que dá o tapa, você rola assim. Não cai assim que você se machuca. Peraí, você tem que calçar com a mão. E fui dando essas dicas. Rapaz, fizemos o primeiro quadro, foi um estouro. O primeiro quadro que nós fizemos... Era um nome, um programa? A TV era um Tupi. onde? Chamava Aiurco o programa. Aí fizemos o primeiro, foi uma porrada. E os grandes naquela época, que era a dupla assim, que era o auge da época, era o Santa Cruz e o Zé das Mulheres, que é o Lúcio Mauro. O Lúcio Mauro... O Zé Bonitinho, não? Não, o Lúcio Mauro. Desculpa. O Lúcio Mauro é que fazia Ofélia, fazia o professor Raimundo lá. Caralho. Aquele que fazia, mexia com... Eu ria muito, porque tudo aquilo era sacanagem que ele fazia com o Chico, aquele menininho das perninhas, do cabeção. Ele tinha um... Rapaz, toda vez que ele entrava para fazer o quadro dele, porque era ao vivo, eu corria e ficava assistindo. O cara, ele tinha o tempo, né?
O Lúcio Mauro, além do grande ator que ele era, ele tinha o tempo certo da piada. Ele sabia a hora de parar, a hora de olhar. Então eu sempre me espelhei nele para fazer com o Renato. Eu me espelhava nele. Falei, pô, que o Lúcio daria essa parada e tal. Eu me espelhava muito nele. E fui bem, me espelhando. Então era isso aí. Era o Zé das Mulheres e o Janjoca. Mas era espetacular, eu me baseava. Aí só que depois surgiu Dedé e Didi. E nós fomos ultrapassando eles. Porque a gente levava porrada, caía no chão, pulava pela janela. Que entendeu? era o humor do palhaço de circo. Um dia eu arrombei, eu falei com o Renato, pula pela janela, ele pulou, em cena ao vivo. Eu falei assim, pula pela janela, ele pula pela janela, ele pá! Ele era maluco, ele fazia mesmo. Ele pulou de janela, pá! E eu peguei a moto, rodei e entrei no cenário. Blá! Quebrei o cenário, tudo entrei. Porra, o povo ficava louco. Eles se levantavam, era o único comediante que eles levantavam para aplaudir e a plateia gritava. Aí no outro domingo a gente entrava, a plateia... Êêê! Aí começamos a pegar. A única coisa ruim foi que no dia de receber eles descontaram no meu salário do Renato Cenário, né? Pô, além de deviam não colocar no pagar, marketing isso aí, além né? de não pagar direito, eles descontaram.